E aí galera, aqui quem falou é o Dr. Pedro e hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui pro canal. E hoje aqui tô trazendo um vídeo contando a história sem dúvida de um dos personagens com a história mais confusa em todo o Ben 10, que é o Ian. E bem, foi um pouquinho complicado a história dele, ainda mais por causa das confusões relacionadas ao que tem sobre o personagem. Mas porém eu consegui aqui e vou trazer para vocês a história completa do Ian, desde a sua primeira aparição em Corrida Contra o Tempo até a sua última aparição em Ben 10 Omniverse. Então, deixado isso claro, vamos começar aqui com o vídeo. Então já vai deixando seu like, se inscreva e bora começar. Bom, o passado do Ian é a parte mais complicada na história dele, pois afinal de contas, o filme Ben 10 Corrida Contra o Tempo afirma que ele é um croniano, uma raça alienígena vinda de outra dimensão. No entanto, por mais que a merchandise de Ben 10 Supermacia Alienígena também afirme que o Ian é um croniano, o Derek J. White afirma que Ian na verdade ele é um humano vindo da Terra. Isso se deve, pois o Ian é um bem alternativo, e o Derek ainda afirma que não existe raças alienígenas equivalentes aos cronianos. E bem, o que de certa forma complica, pois afinal de contas se o Ian não é um croniano e sim um humano, então qual seria a explicação para o Ian mencionar os cronianos em Ben 10 Corrida Contra o Tempo? Qual seria a explicação da presença dos cronianos em Ben 10 Corrida Contra o Tempo? E qual seria a explicação para o Ian literalmente colocar amostras de DNA dele, no caso de um croniano, no filme Ben 10 Corrida Contra o Tempo? Já que afinal de contas o Omnitrix jamais aceitaria amostras de DNA de um outro ser humano, já que afinal de contas o portador já é um humano. É que o Omnitrix ele bloqueia a amostra de DNA do portador assim que ele recebe o Omnitrix. É tipo, se um Pironita pegasse o Omnitrix, a amostra de DNA do Chama seria bloqueada, pois o Chama é um Pironita e o portador é um Pironita, e ele não deveria se transformar em outro Pironita, já que a ideia do Omnitrix é fazer com que o portador sinta na pele o que é ser um outro ser de uma outra raça, não o mesmo ser da mesma raça. Tanto que inclusive o Artist da timeline do Artistrix, ele tem a amostra de DNA de um humano, pois ele não é um humano, ou seja, ele pode sentir na pele o que é ser um humano, mas o Ben não tem a amostra de DNA de um humano porque ele já é em si um humano, ou seja, essa fala do Derek é meio controversa por causa disso. Mas bem, os fãs chegaram a uma conclusão para explicar o que o Ian seria, considerando o que foi mostrado no filme Ben 10 Corrida Contra o Tempo e com essa fala do Derek. De acordo com os fãs, os cronianos seriam os equivalentes dos humanos da linha do tempo do Ian. Ou seja, é como se os humanos no passado eles fossem que nem na linha do tempo Prime, mas algo aconteceu que fez que eles fossem mudados geneticamente, se tornando seres tão diferentes com seu DNA e sua genética, que nem o próprio Omnitrix considere mais que eles são humanos, se tornando assim os cronianos, seres com poderes e aparências de certa forma bem diferentes dos humanos em si. No que explicaria, de certa forma, várias coisas, e até mesmo seria apoiado com a fala do Derek que não existe alienígenas equivalentes aos cronianos. Ou seja, por via das dúvidas, esse vídeo vai considerar essa ideia dada pelos fãs, que os cronianos são equivalentes dos humanos, para fazer sentido com o que foi mostrado em Corrida Contra o Tempo e com essa fala do Derek. Mas lembrando, isso é o que o vídeo vai considerar. Se você quiser considerar que o Ian é um croniano e ignorar a fala do Derek, ou considerar que o Ian é um humano e ponto, acabou, tudo bem, é sua opinião, você pode considerar, mas por via das dúvidas, esse vídeo vai considerar a ideia dos fãs. Bem, como todo mundo bem sabe, Ian era um Ben Tennyson alternativo, no qual em algum momento de sua vida acabou sendo corrompido e virando mal. Bem, ele originalmente tinha o seu próprio Omnitrix, no entanto ele acabou sendo destruído porque algo ruim acabou acontecendo, no qual fez que ele explodisse. Não sabemos o que é esse algo ruim, mas teorias são aceitáveis para explicar. Mas o que importa é que no meio da transformação de Ben para Ian, ele acabou reutilizando os restos de seu relógio em sua manopla. Sim, aquela que ele usa em Ben 10 Omniverse e em Ben 10 Corrida Contra o Tempo. Bom, um tempo depois da transformação de Ben para Ian, Ian acaba conseguindo escapar da armadilha interdimensional gerada acidentalmente pela sua espécie, na tentativa deles de invadirem outra dimensão para escapar dos efeitos da destruição do tecido da realidade, no qual estava sendo destruído por conta da pura ganância dos cronianos de tentarem conseguir mais poder sobre o espaço e o tempo. Bem, ao escapar dessa armadilha, Ian acaba indo parar na dimensão de Ben 10 Corrida Contra o Tempo, há 200 anos antes dos eventos do filme, o que faz
que ele agora decida ativar as mãos da Margegon, aparelho que é implícito ter sido feito pelos próprios Cronianos, para libertar o seu povo e eles iniciarem uma invasão interdimensional àquela realidade. No entanto, o que Ion não esperava é que ele seria derrotado pelos encanadores daquela época, no qual acabaram o derrotando e o prendendo, o congelando criogenicamente durante anos. Só que porém 200 anos depois, Ion consegue escapar da sua prisão, envelhecendo até a beira da morte o seu vigia e agora colocando em prática o seu plano. Bom, ele acaba indo até as mãos da Margegon com a ajuda de guerreiros de todo o tempo, que acabaram sendo transformados em criaturas anormais que iriam agir como seus servos. Só que porém, ao chegar lá, ele acaba tentando ativar as mãos da Margegon, mas ele não pode ativá-las, pois ele já é um croniano velho, dos mais de 200 anos de idade. No que faz que ele agora comece um novo objetivo: raptar o bem daquela linha temporal e transformá-lo numa versão sua, num croniano jovem, já que afinal de contas as mãos só podiam ser ativadas por um croniano jovem. Mas bem, acontece que em várias das suas tentativas ele acabou sendo frustrado pelo viajante temporal Paradoxo, nascendo assim a rivalidade entre Ion e Paradoxo. Mas depois de várias tentativas, Ion finalmente consegue raptar aquele bem, agora nos eventos do filme Ben 10 Corrida contra o Tempo, onde ao capturá-lo ele acaba conseguindo transformá-lo num croniano, e para que a transformação fosse completa e ele tivesse controle sobre a mente do Ben, ele acaba desativando um fail-safe no Omnitrix, no qual fez que o DNA conseguisse ultrapassar completamente a personalidade do Ben, fazendo assim que Ion tivesse controle sobre a transformação. Ion acaba saindo temporariamente da realidade, porque de acordo com ele não podiam existir dois ao mesmo tempo, fazendo assim que ele tivesse controle sobre a transformação. Mas porém, o que ele não esperava é que após ele ativar as mãos da Margegon, controlando o Ben e libertar seu povo, o seu plano daria errado, onde a Gwen libertaria o Ben do controle mental do Ion e as mãos seriam desativadas pelo Vomax. Bom, frustrado, o Ion volta à realidade e tenta se vingar do Ben, mas o Ben, transformado no besta, o derrota, o mandando para as mãos da Margegon, fazendo uma explosão roxa. Bom, por mais que o Ben e os encanadores daquela realidade pensem que o Ion estivesse morto, ele na verdade não foi morto, ele foi mandado para o Tempo Cruzado, lugar esse onde o Paradoxo desenvolveu o conhecimento no passado. Mas bem, depois de passar um bom tempo, o Ion começa a viajar através de outras dimensões do multiverso, escravizando cada versão alternativa do Ben Tennyson que ele encontrasse, o transformando em seu servo sob o seu controle mental, o substituindo aqueles guerreiros temporais que ele tinha. E agora ele tinha uma nova intenção: se tornar o único bem no contínuo espaço-tempo. Sim, ele deu dane-se pro povo dele. Enfim, agora ele enfim decide atacar a linha do Tempo Prime, atacando o, pelo menos naquela época, antes do Ben fazer outras escolhas, fazendo que o futuro mude, o seu futuro definitivo, o Bem Supremo. Só que porém, Ion é derrotado, sendo enviado 20 anos para o passado. Agora chegamos aos eventos de Ben 10 1000 Retorna, em Ben 10 Supremacia Alienígena, onde o Ion acaba armando uma armadilha com as mãos da Margegon, na época em que o Ben tinha 16 anos, emitindo um sinal para o Super Omnitrix, no qual atrairia o Ben, a Gwen e o Kevin, fazendo assim que eles levassem as mãos da Margegon, e após se encontrar com o Ben 10.000 e o Paradoxo e eles explicarem toda a situação, eles decidem destruir as mãos. No entanto, Ion enfim se revela, batalhando contra eles e revelando seu real plano: absorver o Ben Prime e se tornar o único bem no contínuo espaço-tempo. Inclusive, a aparência que o Ion desenvolveu, que fez que ele ficasse extremamente parecido com o Ben, foi por causa da quantidade de bens que ele absorveu. Só que porém, o Ben Prime destrói as mãos da Margegon, fazendo assim que Ion acabasse explodindo, fazendo assim que seu plano falhasse e todos os Ben Tennysons absorvidos e escravizados pelo Ion voltassem para suas respectivas dimensões sem nenhuma alteração. Mas enfim, apesar da sua morte, o Ion acabou de alguma forma sendo trago de volta à vida. Só que porém, ao ser trago de volta à vida, o Paradoxo o prende na linha do Tempo Prime. Mas bem, agora preso ele tem um novo objetivo: conseguir o crononavegador do Paradoxo e conquistar todo o cosmo. Com isso ele decide colocar em prática um novo plano, onde agora com seus novos servos, que são robôs, ele ataca o Ben de 11 anos e o Ben de 16 anos ao mesmo tempo, trocando as suas mentes, agora nos eventos de Ben de novo.
tempos. Só que porém isso tudo era uma armadilha para atrair o Paradoxo e capturá-lo, o levando para o fim dos tempos, onde lá ele convenceria o Paradoxo a dar o Chrono Navigador a ele, mas é claro que isso não dá certo. E depois do desenrolar do episódio com a linha do tempo cada vez ferrada por causa desse ato do Ion e o Ion conseguindo o Chrono Navigador com o Ben de 16 anos, o tecido da realidade estava sendo rasgado pelas merdas do Ion, o que faz que ele decida destruir todo o cosmos. Mas porém ele acaba sendo banido pelo Ben de 16 anos e pelo Ben de 11 anos, transformado em contratempo da linha do tempo Prime, fazendo que os eventos daquele episódio fossem apagados e tudo voltasse a ser como era antes. Mas bem, Ion retorna mais uma vez no episódio, então não havia mais ninguém, onde ele fecha uma parceria com Vilgax para recrutar bens alternativos para todos juntos matarem o que eles chamam de carta coringa do multiverso, o Ben sem Omnitrix, o único Ben que nunca encontrou o relógio. Mas bem, acontece que no final das contas o Vilgax acaba usando uma bomba cronossapiana para destruir todos os Ben Tennysons e linhas do tempo do multiverso, menos a linha do tempo do Ben sem relógio. E isso incluía o Ion, fazendo que ele seja traído. A bomba acaba sendo ativada e Ion e sua linha do tempo são destruídos. Mas bem, Ion retorna mais uma vez e então não havia mais o Ben, onde sua linha do tempo e eles são restaurados e o Ben sem Omnitrix o manda de volta para sua dimensão. Bom, agora Ion apareceu mais uma vez em Vamos Refazer a Guerra no Tempo, no qual ele acabou fechando um acordo com o Maltruant, fazendo assim que ele seja enviado por ele para a linha do tempo Prime para pegar ovos de besta temporal para o Maltruant. Só que porém aconteceu os eventos do episódio, onde teve várias viagens no tempo, mais linha do tempo sendo ferrada. Mas bem, o que importa é que depois de vários confrontos nesse episódio, no final das contas o Ion consegue escapar com 2 ovos de besta temporal, os danos pro Maltruant. E bem, o Ion aparece pela última vez no episódio Fim de uma Era, onde ele acaba vindo com uma carroça do tempo pro Maltruant, mas no final das contas ele acaba sendo traído pelo Maltruant, sendo enviado de volta para sua dimensão. E bom, essa foi a história do Ion. Sem dúvidas o Ion é um dos personagens mais interessantes de Ben 10 e seria bem legal se eles explorassem mais do Ion, nos mostrarem o tempo dele, nos mostrar o que aconteceu com, por exemplo, a Gwen, o Kevin, até mesmo o Vomax da dimensão dele. Mas enfim, isso só pode ser deixado para uma continuação do Omniverse. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado, deixem um like e se inscrevam no canal, valeu e fui!